Boa noite, gente. Vamos nós aqui para o nosso terceiro encontro da capacitação mediúnica que o Senhor está propondo. A apostila de vocês está aí. Nós vamos falar sobre 2 capítulos hoje. Como eu falei no mês passado, os slides não são... Os slides não... Vê se vocês não querem minha taça aqui com agudo, tá ótimo, né? Verônica percebeu, vocês quebraram a taça da Como eu falei no mês passado, né, os slides eles não contêm o mesmo texto especificamente da apostila, tá? Então, a gente parte do princípio que vocês têm um mês praticamente para dar uma estudada, a gente tem a apostila, e aqui a gente vai estar aprofundando nisso e no final abrindo aí espaço para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso encontro, pedindo aos amigos espirituais que nos amparem nas nossas dificuldades, que abram o nosso entendimento e que nos ajudem a manter um coração sincero, franco, para acolher os aprofundamentos e as meditações que nós vamos propor aqui. Que nós possamos sair daqui melhor que chegamos e mais conscientes da responsabilidade da tarefa mediúnica. Que Jesus nos acompanhe em todos os nossos esforços e que nós possamos frutificar dentro da nossa capacidade, dando o nosso máximo, que é o que Deus espera de nós. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo que versa sobre a eclosão da mediunidade e sobre o capítulo que versa sobre a natureza das reuniões mediúnicas sérias. Né? Existe reunião mediúnica de tudo que é tipo, tá? Mas a gente só vai falar sobre o que se considera sério, relevante. Existem reuniões mediúnicas para brincar? Existe. Para fazer jogo do copo? Existe. Existe reunião mediúnica para prever o futuro sem qualquer tipo de responsabilidade com ganho financeiro para isso? Existe. Mas isso não nos interessa. Por quê? Porque o nosso interesse é trabalhar a mediunidade com responsabilidade. Então, só nos interessa a natureza das reuniões mediúnicas sérias. Tá? E aí a gente vai conversar sobre um dos temas, ao meu ver, mais importantes para vocês. E um dia já foi muito importante para mim, né? Que é entender a eclosão da mediunidade. Por quê? Porque depois que a gente entende a eclosão da mediunidade, e a gente entende um pouco do nosso processo mediúnico e da forma como nós respondemos ao processo mediúnico, as perturbações diminuem, as dificuldades acerenam. Ah, então não tem dificuldade para o médium que estuda e que experimenta. Não, dificuldade tem sempre, gente. Mas uma coisa é você ter uma dificuldade que você compreende. Uma outra coisa é você se ver diante de uma dificuldade que você não compreende. É mais ou menos assim, você está passando muito mal, mas você tem um diagnóstico. Então você sabe o que você tem, você sabe o que esperar diante do que você tem. Mesmo que o que você tem possa levar você à morte com muita gravidade, você tem noção do que espera. Uma outra coisa é passar mal, igual injuriado, e ninguém saber o que tem. Né? Então, é muito mais difícil você enfrentar as dificuldades se você não tem qualquer noção do que vai acontecer. Então, por isso, entender o processo de eclosão de mediunidade é extremamente importante para aqueles que sentem, de alguma forma, que existe uma característica mediúnica em si, mas que não trabalham com mediunidade, não compreendem bem o que está acontecendo. Então, no meu entender, essa é uma das partes mais importantes dessa capacitação. Posso aproveitar um bocadinho, João, sem atrapalhar? Aí você reage aí para a câmera?
Então, eu não estou conseguindo ler. E aí vai me dificultar a vida. Eu já tenho problema com esse foco dessa cachorro. E aí a gente tem uma figurinha aqui que nos diz: a mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Então vamos lá. Primeira coisa, mediunidade não é nada sobrenatural. Ah, mas lida com os espíritos, então não é sobrenatural? Não, sobrenatural é algo que não é natural. E a mediunidade, ela não só é natural, como ela é física. A gente falou disso no encontro passado, né? De que todo mundo é mais ou menos médium no sentido de ter mais intensidade mediúnica ou menos intensidade mediúnica, não da questão de qualidade propriamente dita. Que a mediunidade está ali localizada fisicamente na glândula pineal, nos cristais de apatita. Quanto mais cristal, mais intensa a mediunidade. Quanto menos cristal, mais sutil a mediunidade. Mas ela é algo natural, como é natural enxergar. Ah, Bárbara, mas existem pessoas que são cegas. Sim, e por isso que elas são consideradas pessoas com deficiência. Porque o natural do ser humano é o quê? Ter dois olhos e esses dois olhos serem funcionais. Então, quando o ser humano nasce sem os dois olhos, pode acontecer, tá, gente? Existem crianças que nascem só com a cavidade ocular sem os olhos. Isso é uma anomalia do padrão de ser humano. Da mesma forma, se você nasce e seus olhos não enxergam ou enxergam com deficiência, isso é uma anomalia do padrão do que é ser humano. Da mesma forma, a mediunidade, ela está presente dentro do indivíduo. Né? E aí, a eclosão da mediunidade é o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa. Que pessoa é essa? O médium. Entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos ou desencarnados. Que em linguagem espíritas, desencarnados. Seres humanos que estão fora da carne. Isto é, não tem um corpo físico. Então, esse processo, ele se manifesta por algumas funções. Primeiro, porque ele altera a disposição da melatonina, como nós falamos no mês passado. Ele vai alterar, muitas vezes, a fisiologia do indivíduo. Então, pode ocorrer dor de cabeça, tonturas, desorientações, audições. E aí a gente precisa entender que uma coisa a gente precisa ter responsabilidade. Né? Há pouco tempo a gente estava conversando no grupo mediúnico enquanto a gente estudava, e eu estava dizendo, cheguei a dizer para o pessoal do grupo que a gente trabalha, que a ciência ela tem um problema muito sério com a religiosidade. Né? E uma das principais questões desse problema é que a religiosidade não sabe se colocar no seu lugar. Muitos dos problemas advêm daí. Então, é muito comum, por exemplo, em muitas instituições espíritas, que chega lá um jovem, começa a manifesta, né? Chega lá e diz, eu sou com dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos, uma pressão. E aí ele diz, não, é a mediunidade que está eclodindo. Porque se for tumor e você mandou o cara estudar mediunidade, quando ele descobrir que é um tumor, às vezes já tem metástase. Se é um aneurisma e você botou o cara para estudar mediunidade, às vezes você só vai descobrir quando o cara cai duro no chão, porque aneurisma prende, na hora que estoura, você só salva alguém estourando um aneurisma, você estoura até do hospital, dentro do CTI. Se estourar em casa, querido, não tem Cristo que resolva o problema, porque é físico, você tem um tempo muito pequeno para atuar. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Esses efeitos podem ser eclosão de mediunidade? Podem. Mas o que a gente recomenda? Passa dor de cabeça, passa por um neuro,
faz os exames, está tudo ok, fisicamente está tudo ok, aí a gente vai pensar nisso. O indivíduo pode estudar mediunidade enquanto isso? Pode, deve. Mas isso não impede o direcionamento para a medicina. A gente pensa sempre, o doutor Geraldo sempre falou para mim, né? Primeiro a gente descarta qualquer mal físico. Depois a gente pensa em questão espiritual. Então a gente pensar, tem muita gente sendo tratada aí, é esquizofrenia, é epilepsia que está sendo tratada como obsessão. Não é por aí. Né? A gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, o que a gente fala lá na Itubazinho? O tratamento espiritual não substitui o tratamento e acompanhamento médico. As coisas são complementares e não multi-excludentes. E a gente precisa ser muito responsável com isso. E aí o surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. O que isso significa? Tem médium na favela, tem médium no bairro Nobre, tem médium no Oriente Médio, tem médium na Europa, tem médium nos Estados Unidos, tem médium com 2 anos, com 5, com 10, com 15, com 20, com 30, 40, 50, 60, 70. Tem médium pobre, tem médium rico, tem médium classe média, tem médium indigente, tem médium morador de rua, tem médium homem, tem médium mulher, tem médium cisgênero, tem médium homoafetivo, tem médium heteroafetivo, tem médium transgênero. Então, são características físicas que independem da constituição física do indivíduo. Por quê? Porque muito embora dependa de uma constituição física, a mediunidade é atributo de trabalho do espírito. E espírito não tem idades definidas, sexo, condição, gênero, condição social, tá? Pode surgir na infância, na adolescência ou na juventude, na idade madura ou na velhice. Tem gente que vira médium na hora que está morrendo. Assim, vira médium não, sempre foi, mas assim, a mediunidade se amplia perto da morte. Você começa a ver os espíritos familiares rondando a casa. Nossa, eu vi vovó passando pela janela. Quantos anos que vovó já morreu? Aí começa a ver parentes. Porque os parentes estão se ambientalizando para auxiliar a desenlace. E aí, aquela capacidade começa a se ampliar para o indivíduo começar a perder o medo da morte, em outras funções. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em templos de qualquer denominações religiosas, inclusive no materialista. E inclusive naqueles que não professam a religiosidade. Há pouco tempo eu estava assistindo um documentário sobre vacina, que trabalha com biomédicos. Né? A gente tem maneira de achar que quem entende vacina é médico. Médico não entende nada de vacina, gente. Só deixar uma dica, tá? Que o que médico estuda de imunologia é um semestre no início da faculdade. Quando ele sai, ele já não lembra mais o que é aquilo. Quem entende de vacina é o biomédico, que é o cara que vai trabalhar com imunologia. E aí eu vou tentar fazer essa discussão, e vários deles, ele pergunta assim, mas aí o que você pensou para chegar nesse específico? E aí os caras falam assim, eu vinha trabalhando numa linha, de repente me deu um estalo, e eu resolvi virar para o outro lado, e foi exatamente o outro lado que a vacina foi eficaz. Eu estava há anos pensando de uma forma, e aí me deu um estalo. E aí assistindo aquilo, eu falei, rapaz, mediunidade agora virou estalo, né? Tem feitores que trabalham com ciência, que a Terra precisa evoluir, né? Então, assim, a gente tem epidemias aí varrendo o globo, né? Se você não tem o desenvolvimento da medicina para impedir, a gente chega em extinção, né? Então, é preciso atuar. Então, tem espíritos que atuam especificamente na direção
dos cérebros da ciência. Bom, a gente não fica se pensando que a mediunidade só tem aqui. Sabe aquele pastor, né, que está lá, ele fala profetiza? Eu estou falando coisa séria, tá, gente? Ele tem charlatão do que lá, inclusive dentro do seu filho. É médico. O padre fala durante a missa, fala aquilo que você precisava ouvir. É médico. Então, a gente não precisa achar que é atributo do centro espírita. Tá? A Umbanda está cheia de médiums, o Candomblé está cheio de médiums, o budismo está cheio de médiums, e outras religiões igualmente. Sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito, por isso a gente não tem uma lista específica de sintomas, né? Eu, por exemplo, posso falar por mim. Nunca senti dor de cabeça, nunca senti vertigem, nunca senti desorientação, nunca fiquei tonta, nunca tive calafrio, nunca tive arrepio. Simplesmente comecei a ver e a conversar. Reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade só aparente. Por isso que a gente fala. O que é uma enfermidade só aparente? É aquela dor de cabeça que não passa nada. E você já foi tudo que é médico e não tem diagnóstico de nada. Você mudou a sua alimentação também, porque pode não ter diagnóstico nenhum, mas você pode ser intolerante à lactose ou celíaco. Tá? Você já fez tudo, adequou a sua alimentação e que não passa. Né? Um jogo que não passa. Apesar de você fazer exame, não ter nada no seu estômago, nada em lugar nenhum. Isso é que é enfermidade aparente. Ela se manifesta, os sintomas se manifestam, mas não tem doença. Calafrio, mal-estar, irritações estranhas, você está muito bem, de dia ótimo, de repente você fica no mau humor do cão. Por quê? Porque tem um espírito vibrando no mau humor. E aí você sente a sensação do espírito. É a mesma forma que você está numa alegria, de repente bate uma deprê, assim, você fica para baixo. Sem motivo nenhum, não tem nada de ruim acontecendo na sua vida, simplesmente te deu uma tristeza do nada. E é por isso que a gente diz, né, que o médium é aquele que chora mais que a viúva no enterro, fica mais feliz que a noiva no casamento. Né? Por quê? Porque capta as sensações do ambiente, principalmente médicos em início, em desabrochar da mediunidade. Eu fico voltando para a parede do tem para lá. Aí, por que a gente vai entrar aqui? Por causa disso aqui. Pode surgir na infância, adolescência, juventude, fase madura. Por quê? Porque a gente tem um tabu aqui. Aqui a gente tem um tabu que a gente resolve estudando espiritismo. Lá, no livro dos médiuns, não é na cartilha da Bárbara, é no livro dos médiuns, eu gosto papagaio como mico e ninguém pega fama, né? Entendeu? Eu sou um periquito que me serve que o mico dos outros. Livro dos médiuns, capítulo 18, item 221, perguntas 6, 7 e 8. Se não acreditar em mim, pode abrir o livro dos médiuns. Pergunta 6. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Resposta. Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis não é sinônimo de deficiência, como as pessoas às vezes levam para esse lado. Diz que a pessoa, por exemplo, é débil mental. Débil é sinônimo de frágil. Tá? Organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a situação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, quando nada, não lhes falar no assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. O que é isso aqui, gente? Os espíritos estão orientando que é o seguinte, não é para a gente fazer uma reunião mediúnica para crianças. Né? A Letícia vai substituir a evangelização. A partir de agora vai ter a mesinha dos espíritos das crianças. Vão sentar na mesinha, vão começar a psicografar com desenho e dar passividade aos herês da vida. Não é para fazer isso.
Ou você vai fazer reuniãozinha mediúnica com a criança em casa. Ah, mãe, vi vovó. Ah, meu filho, senta aí para ver se sua avó escreve alguma coisa para nós. Saudade da sua... Não, gente, não é para fazer. Não é para fazer. Agora, também, não está dizendo ali que a criança disse para você que teve algum tipo de visão ou algum tipo de intuição e você fica, está amarrado em nome de Jesus. Vou levar você para ser exorcizado. Não, também não é isso. Falar do assunto, do ponto de vista das consequências morais, com naturalidade. Ah, mãe, eu tenho visto um homem debaixo daqui. É, meu filho. Ele te assusta? Não. Ele te faz algum mal? Não. Ah, que bom. Deve ser algum amigo do plano espiritual que está cuidando de você. Muito bom a gente ter pessoas que cuidam da gente, né? Ponto. Cada vez que a criança falar, você acolhe. Isso é tratar com naturalidade. O que é esse papo? E aí, o que seu amigo de barba já apareceu hoje? O que ele te falou? Pergunta para ele. O que ele quer com você? Isso é isso. Por quê? Porque criança, gente, criança é um bichinho. Eu falo de diferença, tá? Que tem de 3, 6, 8, 13, 14. Não, tem diferença. Criança é um bichinho que adora deixar a gente sem resposta. Uma criança é um bichinho que não suporta não ter resposta. Então, quando você pergunta alguma coisa a uma criança, se ela souber, ela te responde. Se ela não souber, ela inventa. Já pararam para reparar isso? Você vira para a criança, e aí, o que você fez na escola hoje? Aí, se ela lembra, ela te responde. Ah, eu fui não sei aonde. Né? Fiz isso, fiz aquilo. Se ela não souber, ela inventa. Nós fomos de ônibus na praça. Eu vi um circo. Aí você pensa assim, gente, tiraram a criança da escola? Como assim? Aí você liga, não, a gente foi para um parquinho. Então a criança puxa assim. Se você começa a crivar, e aí, viu seu amigo hoje? Ele falou? O que ele falou? Chega um momento que ele fala, vi, disse que você vai quebrar a perna. Toma cuidado, entendeu? Daí vai, daqui a pouco você não sai mais. Não duvida não, gente, criança faz, tá? Então, a gente não... Por quê? Porque a criança, então eu estou criando um filho mentiroso. Não, gente, não. Vocês sabiam que criança abaixo de 7 anos não mente? Ah, o meu mente. Não, o seu fantasia. Porque a mentira necessita de uma intencionalidade específica de um lado do cérebro que você ainda não tem noção. Então a criança fantasia. Depois que ela começa a ter a intenção de te enganar, ela mente, né? Então, se a gente fica excitando a criança nesse ponto, ela começa a fantasiar. Daqui a pouco não tem mais um amigo, mas vai, irmã, tem 15, 20, né? Sua casa é uma colônia espiritual. Então, assim, a gente não alimenta a coisa, mas a gente acolhe com respeito. Por quê? Porque é aí que a gente começa a semear o respeito pela mediunidade. Aí vamos lá. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Então, Kardec está perguntando. Crianças que naturalmente sempre saem escrevendo sobre aquilo. Ou fazem efeitos físicos, fazem flutuar coisas, fazem acender lâmpadas fora do bocal, dentro do berço, essas coisas assim acontecem. Apresentam visões muito específicas e às vezes proféticas. O mesmo inconveniente, qual é o inconveniente? De desenvolver? Qual é a resposta? Não. Jesus disse, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Então, o que é um não vindo dos Espíritos? É não. Não é talvez, não é eu acho, é não. Então, não há inconveniente em desenvolver mediunidade nas crianças médiums naturalmente. Por quê? Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea,
é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe aparecem coisa naturalíssima e que dá muito pouca atenção ou quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o direitinho. A criança não tem medo. Como é que a Cecília falou do decessor? Papai, tem um mocho ali. Tem um mocho ali. É mesmo, minha filha, onde? Ali, papai, o mocho está ali na porta. Ali, o mocho está ali na porta. Ponto. Né? Esse é o processo. A gente vai trabalhando. A gente não pode esquecer que a codificação teve dedo de muita criança. Né? Vários dos médios que Kardec trabalhou eram menores de 14 anos. Então, a gente precisa entender, né, que isso está dentro desse processo. Né? E se a gente entende que isso é muito falado no meio espírita, tá? Encarnando uma geração de espíritos mais elevados, com o objetivo de guiar e de direcionar os espíritos no processo tumultuoso e tormentoso da transição planetária. A gente precisa ter atenção com isso, que significa o quê? Eles não vão vir aqui regenerar o planeta. Eles vêm para dar exemplos, para fazer situações significativas. Se a gente não caminhar junto, eles vão embora, segue o caminho evolutivo e a gente fica aqui atolado num planeta que pode voltar a ser primitivo dentro do próprio orbe, né? Ou se extinguir e a gente ir primitivar em outro canto. Né? É incompatível a gente entender que, para espíritos mais evoluídos, a mediunidade é muito mais intensa e muito mais natural. Se eles vão encarnar aqui, o que vai acontecer? É muito provável que esses espíritos apresentem mediunidade, potencial mediúnico muito cedo. E isso não acontece só no espiritismo, né? Vocês já viram uma safra que aparece de vez em quando de mini pregador? Acontece muito aqui no Evangelho. O sujeito é pequenininho. Eu vi outro dia de uma de quatro. A autoridade com que a guria profetiza, eu profetizo em nome de Jesus, uma mudança, uma transformação na sua vida. Cara, é um discurso. Aí, primeiramente a gente pensa assim, cara, doutrinar essa criança. Botar essa criança, sabe? Né? E fazendo isso dentro desse processo. Mas a velocidade da fala da criança e a intensidade das coisas é incompatível com acho que nem eu vejo gente morta, né? Que o menino atuava muito bem, né? Acho que nem ele consegue fazer um negocinho. Você vê nitidamente, né? Pouco tempo eu vi também um vídeo na internet. Uma menina pequena, deve ter uns 6 anos, Betina, o nome da criança. Teve uma enfermidade que começou a cair os cabelos, eu já vi isso em Guilherme, só que isso em menina deve ser mais drástico ainda que em menino, né? Porque bem o mal, né? Será o cabelo todo, né? Porque vem de homem calvo aí que anda carequinha, e aí, tá tudo certo, mas isso com uma mulher é impactante. Uma menina de 6 anos que ele estava dando um culto na televisão, né? E a menina estava assistindo, né? Muito bem, só quando de repente o irmão levanta, o irmão tem uns 3 anos, e começa a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o seu cabelo vai nascer. Em nome de Jesus, confia, irmã, que o cabelo tira toda a enfermidade. Cara, o garoto parecia uma criatura que achou que estava brincando com o Lego. Ele levanta e, numa autoridade, a menina ajoelha, assim, né? A câmera que está filmando, que filma a pessoa que só filmava, bota a câmera, que hoje em dia tem que botar a câmera para babar. Sempre precisou, mas hoje em dia a gente tem, né? A tecnologia. Né, pegou. E isso está viralizando por aí. Então, entender que mediunismo
dentro do espiritismo, a mediunidade, ela está presente em crianças que são naturalmente médiuns. Ô, João, passa aí que o negócio quer passar na mão. Agora eu Vai. obrigada. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Aí ele está falando de característica nenhuma, está pedindo uma idade. Ele quer criar uma norma, né? A partir de que idade, então, eu posso... Aí, o que os espíritos fazem? Está com a responsabilidade para quem de direito. Ou seja, nós. Não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a que tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é a mais fatigante para o corpo. O da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade, de fazer disso um brinquedo. E aí, gente, olha bem a situação, né? Efeitos físicos é uma mediunidade mais fatigante. A idade depende do desenvolvimento físico da criança. Então, a gente precisa urgentemente, a casa espírita precisa urgentemente ter sensibilidade para trabalhar o tema mediunidade. Ah, chega uma criança na evangelização, Letícia manda chamar o João e diz assim, ó, a criança está aqui, tem 10 anos, relata a visão, relata que acorda de madrugada, começa a escrever. Eu preciso fazer o quê? Trazer a criança para essa formação? Não. Mas, uma vez que apareça a situação, a casa precisa se dispor a acolher essa criança de alguma forma, dando a ela algumas orientações de como lidar com isso. Por quê? Porque senão, um desenvolvimento mediúnico que vai saindo sem nenhum controle é como um potrinho selvagem, né? Ele não tem direção. Então, é lindo ver correndo pelos campos, né? Mas serve para guiar as coisas? Não serve, porque não tem direção, não tem a doma. Não tem, então, é preciso dar um direcionamento a isso de alguma forma, né? E, inclusive, conversando com os pais, orientando a feitura do Evangelho no lar, dando espaço a essa criança para falar no Evangelho no lar, porque isso também é muito visto. Eu já acompanhei diversas pessoas em Evangelho no lar em que a criança obrigatoriamente é ouvinte do Evangelho no lar, a criança não pode abrir a boca. Não é assim que se faz. É só a gente ver, né, nos livros dos romances de Emmanuel, principalmente, sempre aparece uma família que vai ler o Evangelho e o filho de 5 anos falou isso, o filho de 6 anos falou isso. Validar a contribuição da criança. Porque o espírita, hoje, ele não brota, né, do nada, ele surge de algum lugar. E hoje a gente tem uma geração de espírita. Como é que o espírita se faz na casa espírita, em sua imensa maioria? Ele vive a vida dele, tomando banho de tudo quanto é lado. Chega um momento que a vida fica insustentável, ele faz o quê? Vai procurar a casa espírita. Não é assim? É assim que acontece. Diga, sério. Exatamente. Ah, sim, é exatamente assim. Né? E qual é, não é que a gente não vai acolher essas pessoas, né? Eu sou uma delas. João também é, né? A maioria é. Mas qual é o grande ideal? É que a criança seja criada espírita, se desenvolva espírita desde a eternidade. E que ela naturalmente esteja presente dentro desse movimento. Para que ela possa se desenvolver. Para que ela possa ser livre pensadora. Para que ela possa, inclusive, discordar do movimento espírita. E dizer, não é assim. Porque Kardec diz assim, assim, assim. E isso significa isso. Porque Kardec não nos quer vacas de presépio.
Ou, como gosta do João, uma lagartixa de parede. Né? Nunca mais esqueci. O espírito é lagartixa de parede, né? Sacode a cabeça assim, para tudo. Né? Kardec nos propõe uma vivência de livres pensadores. E essa geração de hoje, ela tem demandas que gerações passadas não tinham. Essas crianças de hoje, elas não nascem num mundo tão informado, quadradinho. Elas são de uma geração que nem forma de gelo é quadrada mais, né? Tem forma de gelo quadrada, forma de gelo de coração, forma de gelo de estrela, forma de gelo de tudo, né? Eu sou da geração que forma de gelo é como quadrado. Nós não temos a geração que nasce no mundo em que mulheres vestem rosa e homens vestem azul. Vivemos uma geração em que nascer com pênis não significa que você seja homem. E nascer com uma vagina não significa que você seja mulher, porque você pode ter uma dissincronia entre o sexo biológico, né? E a estrutura mental, que de fato é o que define o que nós somos. A gente às vezes esquece o que a ciência veio nos dizer. Né? É muito importante, né, na definição das autópsias, etc., quando você tem um corpo, ter a cabeça do corpo. Né? Por quê? Porque a diferença mais significativa do corpo humano está na estrutura do cérebro. Cérebros de mulheres e homens diferem totalmente em número de neurônios, em estruturas e em peso. E aí eu posso dizer o seguinte: aonde estão as sedes da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa sensação, nossa racionalidade, nossa capacidade de nos identificar? No cérebro. Por isso não tem transplante de cérebro. Tem transplante de tudo, tem transplante de cérebro. Por quê? Se eu pegar o cérebro do Mateus e colocar na cabeça do João, o João deixa de ser o João e passa a ser o Mateus. Vocês conseguem entender isso? Conseguem? E sabe o que é mais interessante de entender isso? É que se eu pegar o cérebro da Bernadette e botar no João, o João deixa de ser João e passa a ser Bernadette, ainda que ele tenha um pênis. E hoje a ciência já evoluiu a ponto de pegar pessoas transgêneras, por exemplo, o índice está lá, o sexo biológico é de homem. E você faz a ressonância, faz a medição cerebral todinha, o cérebro é feminino. E para isso serve, né, os processos todos de adequação de gênero. Aí eu já ouvi discursos assim: mas se Deus criou assim, tem que ficar assim. Aí eu penso o seguinte: nessa lógica, eu acho que uma boa parte da população devia não nascer. Porque, afinal de contas, Deus criou a mulher para parir como no parto vaginal. Se você não tem dilatação, intervir nisso é ir contra Deus. Então, não pode fazer cesariana. Tem que nascer de parto natural. Deus fez a mulher para parir via vaginal. E se eu aceito que, seria mais correto, né? No Brasil não é bem assim, mas enfim. Mediante uma necessidade física, eu vou intervir e fazer um parto cesariano. Eu preciso entender o outro processo. Se a gente for radicalizar o raciocínio daquela forma, a gente deve proibir todas as próteses. Todas. Porque se Deus enviou a aprovação que amputou a perna, tem que ficar amputada. Mas eu não uso o artifício da correção de uma prótese, então eu estou intervindo na vontade divina. Isso faz sentido? De maneira alguma. Para isso, Deus deu o desenvolvimento da medicina e da tecnologia. Para suavizar as provações da vida. Imagina o quão racional é você ter uma estrutura cerebral de homem e estar no corpo de uma mulher. Ou o contrário. Então, a gente entender
que esse processo está aí. Entendendo isso, a gente vai crescendo com menos preconceito, sendo menos preconceituoso com essas crianças e menos preconceituoso, inclusive, em entender que eu preciso acolher o indivíduo e atuar espiritamente para que esse indivíduo saia desta encarnação o mais evoluído possível e o menos comprometido possível. E eu só vou fazer isso quando eu aprender a não espargir preconceitos, a não alimentar ódio, a não alimentar diferenças, a abraçar. E hoje, um dos indivíduos que mais sofre dentro da casa espírita é a criança médium, porque ela não é acolhida por ninguém. E aí, como eu não vou botar ela na mesa mediúnica, que não é para botar mesmo, eu faço o quê? O indivíduo chega com desabrochar de mediunidade com 12 anos. Aí eu digo assim, quando você fizer 18 anos, você vai fazer a capacitação mediúnica. Eu esqueço que essa criança não consegue deitar com 12, entrar em coma e acordar aos 18. Aí ela ouve voz na escola, ela não controla a mediunidade, começa a dar incorporação no meio da rua. Trabalhei com um médium que a Umbanda salvou a vida dele. Porque era um médium de efeitos físicos, um médium inconsciente, e que recebia incorporação no meio da rua, aos 12 anos. E você acha que é espírito superior que incorpora uma criança de 12 anos no meio da rua? Não. Quem incorpora é espírito zombeteiro. Então, o que acontece? Ele lambia, para... como é que eu mando aquele negócio assim, viradinho de calçada? Meio-fio. Lambia meio-fio no meio da rua. Desci e começava a lamber meio-fio. Aí a mãe levou ela na espírita, lá em Gracinha. O que a dirigente da casa espírita disseram? Quando você tiver 18 anos, você vai precisar de mediunidade também. Chegou num ponto que ele estava andando muito bem no meio da rua, de repente ele ficava estiado. E assim, juntava 3, 4 homens que não conseguiam tirar ele do chão. De para o trânsito, que ninguém levantava o garoto do chão. Ninguém levantava o garoto do chão. Só que o espírito protetor desse sujeito chama-se Pai Joaquim Belona. E ele foi para um centro de Umbanda chamado João Menino. E foi lá que ele desenvolveu a mediunidade dele toda. Ele parou de passar perto na rua. Ele parou de ser espancado. Por quê? Porque ele era um psicômetro de alta categoria. São os médios que tocam alguma coisa e captam a energia do acontecimento. E aí ele embarca para refrigerante e encostava na pessoa e falava: ela na sua casa, que é sua mulher, está com a amante. Ele não travava, não, sabe o que via falar. E era espancado dentro da água. Espancado na escola. Tomava um mundo de psicotrópico. Depois de 12 até os 22 anos, foi pai de santo. Depois as vidas foram dando voltas, ele sentiu uma necessidade muito grande de estudar, né? A Umbanda não fornecia a ele naquele momento isso, e ele em contato com o Beraldo, né? O Beraldo falou: não, vamos lá para a casa espírita que vamos começar a entender isso aí, estudar isso aí, entender os mecanismos disso aí. E ele passou a ser espírita, passou a fazer palestra, passou a trabalhar mediunicamente, sempre indo, né, ao João Menino. Também. E aí, problema nenhum. Essa coisa de, se você é espírita, não pode ser história, né? Pelo amor de Deus, você pode ser espírita, pode ter terço, entendeu? Você pode ser espírita e pode ir lá na galera do sapo, entendeu? Tomar ayahuasca, né? A galera do Ceará, entendeu? Pode.
pode assistir isso. O que você não pode é dizer assim, João, vamos fazer terça-feira do terço lá, seu filho? Não pode. Advogado do terço é igreja católica. Nada de ser espírito. Esse só isso. Nada te impede de ser espírita. E frequentar também. Centro de banda. Todos são banguela. Nada te impede de ser espírita e fazer meditação budista. Nada te impede de ser espírita e se reunir com o xamã. Não tem? Quem bota as coisas numa caixinha e faz religiosidade de cômoda são os seres humanos. Aqui está a gaveta do espiritismo. Aqui está a gaveta da igreja católica. Aqui não. Qual é a função da religião? De melhorar. Uma religião que não esteja te melhorando, inclusive o espiritismo, faz um imenso desserviço a você. O objetivo da religião é nos melhorar. Vocês já repararam que com todas as obras escritas que a gente tem que fala dos mundos superiores, não se fala em religião? Não se fala. Alcione estava lá, ou Alcione, o meu livro é Alcione, tá, gente? Então, embate, tem um problema com o João, o livro dele é Alcione, mas ele só aceita o livro dele. O meu é Alcione, entendeu? Mas, enfim, aí ele usou, canta a música da Marrom, toda vez que eu falo, ela usou o problema. Está lá no mundo espiritual, e ela resolve que vai retornar para ajudar um espírito muito caro a ela. Não disse Alcione ou Alcione, que estava lá no centro espírita, e chegaram. Em alguns trabalhos de reunião espírita, aqui mesmo na casa, tem um espírito chamado Caio, não é o Caio Belzira, né? É o Caio, que trabalha dentro do Instituto, e ele veste a aparência necessária. Então, quando ele recebe um espírito que é católico, ele é padre. Quando ele recebe um espírito que morreu dentro do protestantismo, ele é pastor. Quando ele recebe um espírito, ele é espírita. Quando ele recebe budista, ele é budista. Nossa, o cara não tem personalidade. Não, ele se adequa ao que ele precisa fazer. Porque o objetivo não é ajudar o indivíduo. O pessoal da DEI começa a se esforçar. Né, Carlinhos? É terrível isso, um talento. Vamos lá. Eclosão mediúnica pode, então, ocorrer sob duas formas. É isso que falava lá atrás. Espontânea, não gerando maiores desconfortos, quer físicos, quer emocionais, ao médium iniciante. Desabrocha, às vezes, inclusive, lá na infância. E a criança não sente grandes desconfortos. Não apresenta medos intensos. Muitas vezes até compreende o que está fazendo isso. Né? Lá em casa, Inácio começou a ver uns bichos, né? É bicho. Então, um bicho lá fora. Morto lá fora. Morto lá fora. Aí o senhor virou e falou assim: o que você não nasce? Isso é mediunidade. Eu fazendo comida, né? Falei, gente, vou meter a cara na canjiquinha. Você canjiquinha de quê? De Bárbara. Que é melhor ser recheio de canjiquinha do que lidar com isso. Aí fiquei escutando. Falei, vamos ver se sai besteira também. Você vai fazer assim, ó. Quando você vê o bicho, você chega lá e fala assim: sai, bicho. Aqui é casa de Jesus. Retira-te. Aí o outro falou assim: tá, bicho. Quer que te tudo? Tira-te. Com autoridade, Márcio. Retira-se. Aí eu fiquei lá dentro e falei: nossa, passou um. Agora vira e mexe, vê se quando você olha assim e tá assim: retira-se. Você já sei que está vendo alguma coisa no mundo. Não é para estar por aqui, né?
conversa entre um de 3 e o outro de 7. Ah, mas a mãe fala muito de mediunidade em casa. Não fala, gente, coisa que eu não faço. Posso jurar por vocês, posso jurar por vocês de pé junto. Uma coisa que eu não faço dentro da minha casa é falar de mediunidade. Aliás, uma coisa que eu não faço dentro da minha casa é falar de espiritismo. Porque eu vivo espiritismo o tempo todo. Então, assim, cara, eu tô aqui, eu deixo parentista esse negócio de falar de espiritismo, entendeu? Eu vim aqui, não é a conversa diária. Entendeu? Eu já tenho que falar de neutralidade, eu já tenho que falar de tolerância um ao outro, de respeito, de não matar um ao outro. Eu tenho muita coisa para falar, não falo do espiritismo dentro de casa. Né? Vocês vão contar no evangelho do lado, falo, né? Doutrina espírita. Mas eu não vou falar de espiritismo. Não, isso aqui é espiritismo. Não, espiritismo. Não faço. Né? Porque é ruim? Não, porque simplesmente não cabe dentro da minha vivência. Não dá. Então é dele. Né? E profissional. O médium apresenta descompasso emocional que atingem a sua organização física. Podem ocorrer perturbações espirituais. Essa última é a forma mais comum de surgimento dos médiuns no estado evolutivo em que nós ainda nos encontramos. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não somos missionários. Missionários. Nós, em sua imensa maioria. Nós somos aquela galera que reencarna, paga 1 e cria 10 de dívida. Reencarna, paga meio e cria 25 de dívida. Reencarna, não paga nada e cria 150 de dívida. Aí chega um momento que esse espiritualidade fala assim, cara, vamos botar esse rapaz para trabalhar com dignidade? E agora vai abaixo. Agora ele evolui. Hoje a gente está com um perdido mesmo, e junta mais uns 3 para fazer a mentoria do sujeito. Ah, você tem espírito guia? Não. Eu tenho comunidade guia que eu espírito só dá conta. Né? E é isso que acontece. E é por isso que o Chico diz assim, o médium não é um privilegiado, ele é um grande devedor. Né? Essa é a função. E é por isso que ela gera muitas vezes perturbações. Porque nas perturbações a gente está expiando. No exercício, a gente está adquirindo mérito. Entendeu? Essa é a função. O momento da eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado é de fundamental importância, uma vez que essa faculdade poderá proporcionar benefícios ao próprio encarnado e ao próximo, se bem orientada e amparada fraternalmente. Gente, aí a gente entende que como a nossa mediunidade é provacional, a gente vem, né? Então, planeja lá, né? O sujeito vai viver 70 anos. Então, vamos lá. Já tem aí, em média, 50 anos de exercício mediúnico para diminuir essa carteira de dívida dele, que é maior do que o FMI. Né? Aí esse é o planejamento bonitinho. Aí o sujeito vai lá, né? O sujeito vai lá, ele pode perguntar a ele, porque ele está à prova disso, tá? Lá conta disso. Não dá para ser muito? Então, aí o sujeito vai lá, né? Entra em todas as vielas da vida, todas as vielas possíveis e imaginárias, e quem quiser saber, só tem o livro dele aí em algum lugar, galera da biblioteca, né? Pode comprar também se quiser. Tá lá, ali está descrito 1% das ínguas do elemento fez. Né? E aí, aos 50 anos, né? O sujeito começa a trabalhar, quer começar de 20. 50 anos depois. Exatamente. Né? Pode fotografar, o autor está aqui, se quiser. Né? O primeiro livro dele foi Minha Vida Nessa Vida. Né? O próximo livro vai ser, né? O Perrengue dos Depois dos 50. Você vai ter que trabalhar com muito mais intensidade, com muito mais dedicação, muito mais compilado, e às vezes não vai dar tempo de fazer tudo que estava no planejamento. Isso desmerece nosso Joãozinho Rocha, aniversariante, que está fazendo 65 anos hoje, começando a ser amparado pelo Estatuto do Idoso? Não. Por isso me respeite. Não é? Vai poder subir na frente, entendeu?
Isso desmerece o que ele faz? Não, de maneira alguma. Mas, se a gente entende essa importância, a gente pode otimizar e fazer o que precisa ser feito. E, às vezes, até chegar na situação do Chico, né? Quando chegou no centésimo livro, falou assim, bom, agora eu estou livre, né? Fiz o que estava comigo, né? E a mãe, muito esperta, isso aí, assim, fez. Então, vamos embora. Vamos embora para onde? Não pode ir para o lado, você já fez o que quer fazer. Para ficar aqui, tem que ficar aqui fazendo alguma coisa aqui. Não é colônia de férias, não. Entendeu? E aí, Chico, que era muito corajoso, né? Ficou e fez 400 livros. Melhor que outro lado. Eu confesso a vocês que na situação do Chico eu tinha dito, vamos embora. Porque do jeito que eu sou ruim, sem vergonha, eu ia ficar com medo de ficar aqui mais 2 dias, borrar o que eu já tinha feito certinho. Entendeu? Eu ia preferir ir embora. Nós tinha filho, né? Eu ia deixar para trás. Eu não ia me ensinar, não. Não tinha corajoso. Seria isso. E fez bem. Nos legou boas coisas. Provavelmente, chegou lá do outro lado, né? Pagando mais do carnê do que ele tinha calculado. Olha que negócio bom. Você vai lá, calcula a sua dívida em 300 prestações, né? Chega lá, pagou os 300 e vai começar a pagar o outro carnê que estava atrás. Né? Porque nós somos aquelas pessoas, né, que temos vários cartões de crédito nos cobrando. Visa, Mastercard, Elo, né? Aí a gente às vezes fica felizão que pagou o Mastercard, esquece que o Elo está lá, cadê cada um? Juros em cima de juros. Né? Então, se a gente puder, né, pagar, né, e começar a pagar as outras faturas também, é uma coisa boa, né? Enfim. Deve-se considerar, no entanto, que nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, logo que desabrocham suas faculdades mediúnicas, seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. E não está aqui, mas pelas dificuldades que as instituições impõem às pessoas. Espírita tem mania de taxar a pessoa de obsidiada. Obsidiada. Existe um processo para isso, né? Agora, entender que, a obsessão não é responsável por tudo, né? Nunca me esqueço uma palestra que eu assisti em Padre, que o palestrante dizia assim, o obsessor é o ser mais educado da face da Terra, ele só entra onde abre a porta para ele. Né? Então, começa por aí. A gente facilita, né? A gente oferece a mentira, a gente oferece a sexualidade desenfreada, a gente oferece a preguiça, a gente oferece a maledicência, a fofoca, a disseminação, e depois diz que a culpa é do obsessor. Os amigos da luz, né, que fazem stand-up comedy espírita, vão pedir uma vaga para mim, né? Não chegou. Tem um videozinho muito engraçado, né? Que o cara começa a rezar, ele começa a comungar o obsessor dele lá, quem tem na vida dele não anda, por disso, aí você está na corda, assim, você não precisa fazer nem nada, só assistir o palhaço. Entendeu? Muitas vezes não faz nem nada, fica só assistindo, porque a gente dá nó nas próprias pernas. Né? Com o nosso desinteresse, com a nossa preguiça. Então, uma coisa é certa, gente, se você vem com mediunidade, você tem uma tarefa. O mínimo que você precisa fazer, o mínimo, é se compreender para não ter problema. Se você se compreender, você não vai ter problema. Mas se você se compreender e trabalhar, e se pôr a serviço do outro, você não vai ter problema e vai começar a pagar a fatura do Mastercard. É isso. Certo o início do desenvolvimento dos médicos enfrentam muitos conflitos. Ainda mais num mundo que a mediunidade muitas vezes desabrocha pessoas jovens, em que você quer ser aceito, em que você quer ser compreendido. E aí, muitas vezes, a mediunidade soa estranha, afasta, exige uma disciplina, que muitas vezes, né, muda de vida, né? Pergunta para o Mateus, depois que ele começou a trabalhar, ele continua nas mesmas vibes, né?
A única coisa que ele deve viajante é eu acho, né? Nada. Né? Não abre mão. Dá certo aí. Mas você precisa mudar a postura, porque você precisa aceitar determinados compromissos, determinadas responsabilidades. E aí não dá para viver bicho solto, deixa eu viver no levar, porque eu preciso fazer as coisas. Né? As casas espíritas oferecem campo para o estudo e educação da mediunidade a todos aqueles que desejam servir na seara do Cristo nessa área. Auxiliar o médium na tarefa de desenvolver a faculdade mediúnica em benefício do próximo e de si mesmo não é tarefa fácil. Exige do dirigente espírita, e aquele outro moço aqui também, eles hoje estão cada um mexendo. Não apenas o devotamento a esse gênero de atividade, mas lucidez mental para auxiliar com bondade e paciência, principalmente a criatura que apresenta mediunidade que eclodiu em bases provacionais. É por isso que a gente montou toda essa estrutura de trabalho, que não é simples. Tá? Só Deus sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui hoje. Enfim. É fundamental que os orientadores espíritas empenhados no trabalho, estudo e educação mediúnica tenham consciência do que representa essa prática para saber auxiliar acertadamente. O orientador espírita necessita conhecer com segurança a doutrina espírita e as sutilezas da prática mediúnica. Deve ser alguém que busca vivenciar os ensinos evangélicos para poder transmitir ao médium iniciante respostas esclarecedoras às dúvidas e conforto moral das suas alterações emocionais ou afetivas. Presta atenção, né? Isso aí. Entendeu? Então é isso. É acolher e saber ouvir. É ter paciência para orientar. Porque quem orienta, quem ensina, está na condição do educador primário. Né? Quem tem criança sabe. Quantas vezes você repete a mesma coisa para a criança? Por quê? Porque ela não tem um conhecimento consolidado, ela está aprendendo. E aí você fala, ela esquece, você fala, ela esquece, você fala. Escovou o dente? E não. Escovou o dente? E não. Essa é a função de quem educa, quem está começando a engatinhar dentro do processo mediúnico. A criatura cuja faculdade mediúnica eclodiu, aí nós tiramos o foco do JR, do Robertão, e passamos para você, que está eclodindo mediunidade. E que se dispõe a iniciar o seu exercício, deve ter consciência da importância e da significação dessa faculdade. Então, se o seu objetivo é aplicar de mediunidade, a porta dali pode seguir. Porque a função aqui não é essa. Né? Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante da lei divina, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não se ajuda nem se edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, gente, quem orienta faz uma parte. Mas 90% do trabalho está nas mãos de quem está desenvolvendo. É por isso que a gente propõe uma apostila que sentou para fazer, disponibiliza. Mas eu não estou aqui para saber quem imprimiu, quem não imprimiu, quem leu, quem não leu, quem estudou, quem não estudou. Isso é problema de vocês. Né? Os espíritos costumam falar para a gente assim: nós não iremos fazer por vocês o que cabe a vocês. E é mais ou menos isso. Nós aqui, enquanto orientadores, eu estou sentada aqui hoje, mas semana que vem, se não me engano, volta o João, vai chegar um momento que o Roberto vai sair da folga e vai entrar nas casas. Vocês viram lá na tabelinha que tem 3 encontros individuais para cada cabeça, né? E 2 inteiros. A carga de trabalho é igualitária. Nós aqui não vamos fazer o que compete a vocês fazerem. E aí vamos para outra parte, que é mais de conhecimento propriamente dito, por isso que ela ficou com a menor parte da exposição de hoje. Natureza das reuniões.
Reunião mediúnica é um encontro de trabalhadores espíritas com a finalidade de exercitar a mediunidade de forma segura, acolhendo os espíritos desencarnados nas suas dores e aflições, e mais, aprendendo com eles. Porque eles são exímios professores. Quando você atende um espírito que chegou lá, que está na maior perturbação, desesperado, porque morreu com uma cirrose, porque bebia desesperadamente, o que aquele espírito está dizendo para você? Se você continuar na bebedeira, é para cá que você vem. É para esse estado mental que você vem. Se você continuar nutrindo ódio, é assim que você vai se manifestar do outro lado. E a gente aprende. A gente não precisa sofrer na carne, a gente pode aprender com a experiência do outro. É um momento de muito aprendizado no qual o médium desenvolve a capacidade de sentir a dor do outro. Se coloca no lugar do seu semelhante, aprendendo a amar e auxiliar quem verdadeiramente necessita. Segundo Allan Kardec, uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Reunião que não se ocupa do que é útil não é séria e nos destaca, porque, como eu falei no início, não é isso que nos interessa. Importante observar que a reunião mediúnica apresenta a interação de duas equipes. Que duas equipes são essas? A encarnada e a desencarnada. Ademais, de acordo com o codificador da doutrina espírita, a homogeneidade do grupo vai depender do conhecimento e da afinidade dos participantes dessa reunião. Isso aqui é o mais importante desse tópico. Reunião mediúnica lida com quem? Com os espíritos. E qual é a característica do espírito? Seja ele elevado, maldoso, zombeteiro, cruel, divino. O que todos eles têm em comum? Eles conhecem os vossos pensamentos, mesmo aqueles que gostarias de esconder de vós mesmos. Então, eu vou trabalhar com o espírito e eu estou lá na mesa mediúnica com a Milene. Mas eu acho que a Milene é nojenta, antipática, cebosa. Não falo nada, mas eu acho. O que você acha que vai virar essa reunião? Com os espíritos que sabem disso tudo. Você está nutrindo pelo outro. Então, precisa ter afinidade dos participantes. Precisam se amar. Eu trabalho na reunião com a Letícia, com o Neizão lá atrás, com a Francine, com a Niceia, com o bebedor de ayahuasca, com o João Rocha. Faltou alguém? Com o Saído, meu marido. Meu príncipe encantado. Isso significa que eu gosto 100% do João. Não, tem coisa do João que me desagrada. Apesar de ser o melhor amigo. Tem coisa em mim que desagrada o João. Apesar da nossa profundidade. Tem coisa que me desagrada a Letícia. Tem coisa em mim que desagrada a Letícia. Tem algumas coisas que desagradam o meu marido. E ele sabe todas elas. Eu não sou pessoa de guardar. Tem coisas que eu desagrado a ele. Isso é normal. Porque nós somos diferentes, porque nós temos visões de mundo diferentes, porque nós temos necessidades diferentes. O problema não é isso, o problema é quando a gente começa a dissentir por causa das nossas diferenças. A não ter raiva, a não ter rancor, a não ter inveja, a não ter ciúme. Aí a gente vira prato cheio para o espírito perverso. E aí, irmão, vai voar a cadeira. Não duvida não, tá? Vai voar a cadeira. Porque, mas tem espírito protetor? A reunião tem. O que diziam os espíritos? Nós não vamos fazer o que compete a vocês fazer. Se vocês estão se colocando numa posição de risco, que vocês são mentirosos, fofoqueiros, intrigueiros, invejosos, aí nós temos que ficar aqui fazendo faxina? Da lambança cessada? Não, vocês aí têm que decidir. Então, é importante. De uma forma geral, quais são os objetivos de uma reunião mediúnica séria? Prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem
ou que fazem sofrer, concorrendo para o seu equilíbrio e a sua melhoria. Amparar os espíritos em processo de reencarnação. Tem espírito que vai para a mesa mediana que diz que está com medo de reencarnar. Ou aos montes, né, João? Olha que é uma pena, né? Está voltando, voltar. Minha mãe já está preparando para engravidar, eu não quero. Imagina. Você vem para cá, faz íngua. Vem para cá, faz íngua. Vem para cá, faz íngua. Cada vez que você tem que se reorganizar no sofrimento danado. Quando diz que você vai vir para cá de novo, você pensa que eu não vou, gente. Não vou, não, que eu vou fazer besteira. Mas você se preparou, tá? Eu me preparei também. Tem medo. Acolhe. Psicanálise de espírito que vai reencarnar. Contribuição para o reajuste espiritual dos espíritos portadores de várias harmonias. Colaborar com processos de obsessão planejados, desenvolvidos pelos obreiros do plano extrafício. Não é a gente que desenvolve o planejamento de desobsessão de ninguém. O planejamento é desse uma frasinha de telefone para lá para cá. O planejamento não é nosso. Favorecer o desenvolvimento da ciência espírita por meio de estudos edificantes relacionados à mediunidade, ao processo de intercâmbio mediúnico, psicografias que trazem instruções ao mundo, não só à casa espírita. Exercitar desenvolvimento de virtude, esforçando-se por fornecer exemplos de transformação moral e ação no bem. A reunião mediúnica é o que mais transforma. Por quê? Você vai na reunião mediúnica e você está espiritualmente pelado. Todo mundo está te vendo. O que começa a acontecer? Você não passar vexame, pelo menos se você tem um mínimo de seriedade, você não passar vexame, você começa a se melhorar. Você tem medo de você sentar na mesa e os espíritos de voltar lá na frente do outro. Então você começa a se corrigir. Cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa do centro espírita, ante as investidas dos espíritos descompromissados com o bem. Vocês sabem quem é? A gente trabalha na mesa de obsessão, né? Vocês sabem quem é o nosso maior paciente na mesa de desobsessão atualmente hoje? Vou dar um nome a vocês. Pode. Nosso maior paciente hoje chama Centro Espírita Miguel Franco. Tem uma reunião que não baixa 2, 3 que vem para cá, filho. Lestra, entendeu? Que ameaça a casa, a estrutura de trabalho. E como a casa não são as paredes só, né? Você vê que às vezes o negócio ataca consequentemente a nós, outros. Auxiliar na construção da paz mundial e dos povos através das mensagens. E aí vamos nós. 3 tipos de reuniões específicas. O SEMA não possui a primeira, pelo menos por enquanto, tá? Reunião de formação, seguindo o planejamento da equipe espiritual, desembaçado das limitações da matéria, o foco maior dessa reunião são os médiuns em formação. Para esta tarefa são encaminhados espíritos em variadas situações que não apresentem elevado teor de agressividade, posto que o objetivo dessa reunião é educar a mediunidade iniciante em seus primeiros contatos com a tarefa mediúnica. O que difere as reuniões em si? A maior diferença é o foco da equipe desencarnada. Então, o foco na formação não é o espírito em sofrimento, nem o obsediado. É o médium que está presente. Então, vou pegar uma reunião de formação, imagina, né? Emmanuel planeja lá a reunião de formação. Ele diz assim, não, vamos formar essa gente bem. Botar Hitler para comunicar, chegar lá quebrando tudo. Semana ninguém pode, não volta ninguém, gente. Vai voar a mesa, entendeu? Não volta ninguém. Então, o indivíduo está aprendendo, né? E se a pedagogia nossa, ela tem uma noção, né? Você está recebendo lá um molequinho maternal. Aí você bota lá no quadro. Estequiometria. Para quê? Função é essa. A cada um no seu quadrado. Então, aqui o foco é o médium. Vai ter alguns elementos que são experientes? Vai, vocês já viram alguém? Vamos lá, turma do maternal. Bota as crianças todas lá, fecha a porta e se vira. Não tem sempre o quê? Pessoas, né, que são mais à frente. A professora, a monitora, né, os auxiliares, as pessoas que vão estar auxiliando a tramitação. Depois que o médium ele se desenvolve, a gente tem reuniões de serviço.
Aqui o foco não são os médiums, posto que nesse estágio já estão experimentados e habilitados a lidar com as intercorrências mediúnicas. Embora ressaltemos que o médium nunca está completamente pronto, havendo sempre ocasião de aprendizado. Nessa reunião, são encaminhados pela espiritualidade espíritos sofredores das mais variadas matizes, bem como os desencarnados que atuam em processo de obsessão simples. Nessa tarefa, o foco está nos espíritos que necessitam do amparo e do atendimento. E aqui inclui-se, inclusive, a ectoplasia, sendo que os espíritos que necessitam de amparo e atendimento são na condição de almas, alguns deles, que são os pacientes da ectoplasia. Fora que para cada paciente encarnado, tem uns 15 desencarnados. Né? Então, a marca volta, né? De vocês e dos outros. Né? Então, o foco aqui é o espírito. É o espírito alcoólatra que está desorientado, é o espírito que foi escravo, que está com raiva e que quer se resolver, quer vingança, quer isso. É o espírito que se matou, que está ali naquele sofrimento. O foco não é mais o médium. Por quê? Porque para estar aqui, você já precisa ter requisitos básicos de trabalho. Você precisa saber lidar com os espíritos, com segurança. Então, o foco deixa de ser o médium e passa a ser o espírito propriamente dito. É a reunião de desobsessão, propriamente dito. Para as reuniões de desobsessão são encaminhados os espíritos em descaminho que produzem entre os homens grandes flagelos, os obsessores graves, as fascinações, as subjugações e as possessões. Casa Espírita tem mania de chamar toda reunião mediúnica de reunião de desobsessão. Tá? Reunião de desobsessão. Não. Se a galera que chega em sua maioria, então não pode ter um obsessor grave aqui? Pode. Mas, em sua maioria, os espíritos que aparecem são espíritos ligados a processo de obsessão simples, a espíritos sofredores. Essa é uma reunião de serviço, e não há demérito nenhum nisso, tá, gente? As pessoas acham que, não, a reunião de obsessão é mais importante. Não. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho, todo trabalho é importante. Mas aqui, bom, e por que isso é importante? Dada a natureza da tarefa, a reunião de desobsessão é o local onde devem servir médiuns e dialogadores com maior experiência e tempo de atuação. Por quê? Porque às vezes a coisa fica assustadora. E tem médium que diz, não vou voltar. Não dou conta disso. É desgastante fisicamente. É impactante muitas vezes. Obsessores que produzem processos de fascinação chegam com uma energia de ódio gigantesca. Muitas vezes a estrutura física do médium é impactada. Vômito, diarreia, sensação de mal-estar intensa. Entendeu? Então, Verônica, que a minha leitura labial não está boa. Não, fala mais alto, Cadinho. Tá bom. Tá bom que você fala. Então, por isso que você... então o médico falar é melhor? Não. Ele é mais trabalhado, mais capacitado para aquela atuação. Nessa categoria de reunião, o foco da equipe espiritual não está nos médiuns e nem nos espíritos que lá se comunicam, mas principalmente no elemento que está ausente do ambiente da reunião, que é o indivíduo que sofre o processo obsessivo. Esse é o foco, pessoal. Então na reunião de obsessão, os espíritos estão, defecando e andando para os espíritos. Não, não é isso. Não tem socorro a um sem que haja o outro. Mas como o foco é o processo obsessivo, o espírito vem não porque ele quer comunicar, ele vem porque ele é trazido. E ele vai baixar na mesa e vai dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, me solta, não volto. Por que você me traz aqui o tempo todo? E vai vir. Por quê? Porque o foco é o indivíduo que está nesse processo de perseguição. E que não é inocente, tá, gente? O obsessor é o espinheiro que nós plantamos com as nossas próprias mãos, diz nos Emmanuel.
É também esta reunião a mais eficaz na proteção e manutenção da estrutura espiritual da instituição, posto ser ela também encaminhada os espíritos que obsediam a obra do Cristo, e não obstante a elevada agressividade e a tóxica vibrações ofertam generosos benefícios com os verdadeiros alertas que suas ameaças deixam transparecer. Por que eles nos fazem um benefício? Quem sabe contra quem combate sabe melhor se defender. Então, quando chega aqui, a casa vai cair, porque vocês são fofoqueiros, vocês estão dizendo o que a gente deixa de fazer. A gente não deixa de fazer porque a gente é orgulhoso. Porque se a gente tivesse isso, a gente não tinha problema mais. E aí, quem quiser falar, estamos aí, abertos. Esses espíritos, eles são obrigados, trazidos aqui na casa, os trabalhadores da casa, eles são trazidos aqui à força, como assim? Contigo. Você está lá, num processo obsessivo danado. Mas você está se esforçando. Você está fazendo por onde? Você está estudando, você está se pondo a serviço. E a espírita está vendo. Você tem merecimento para esse processo terminar. Mas aí o espírito assume lá, né? Dá um esmurrar. Eu não saio daqui, não saio. Vai sair, filho. Vai sair. Porque você não quer sair. Mas o Mário está fazendo por onde? Isso acabou. Ele já aprendeu o que precisava aprender, né, nesse processo. Então vai vir. E às vezes não vai vir uma vez só, não. Vai vir 2, 3, 15, 25, 38. Quantas vezes necessárias for. Talvez cabe continuar a morar, por exemplo. Entendeu? E de todo, se ele não segue para o caminho dele, ele é desconectado de você sem a devida transformação. Ele fica numa condição de certo aprisionamento. É muito melhor que ele mude de ideia, né? Melhor para você e melhor para ele. Dirmil. E esses espíritos agressivos que são trazidos contra a vontade, mas que o encarnado não está fazendo para se melhorar. Por como que eles são trazidos? Eles são trazidos para que haja, de certa forma, um respiro no indivíduo obsediado, para ver se o obsediado, porque todo mundo que está no processo de desobsessão aqui na casa, por exemplo, sabe disso, sabe? Então, a espiritualidade oferta um certo respiro para ver se o encarnado se lembra, né? Tipo, desde que eu estou fazendo tratamento da desobsessão, a coisa está dando uma aliviada. E às vezes também poderia, talvez, ser entre a família, alguém que intercede com você. Também, né? É a intercessão de terceiros. E isso inclui, inclusive, no plano espiritual, né? Às vezes o espírito chega a uma perturbação danada na mesa. A gente se pergunta assim, né? Da onde que esse espírito brotou aqui, gente? Porque ele não quer nada com nada, ele não quer mudar, ele não quer se melhorar, ele não quer nada, mas ele veio aqui por algum motivo, né? Aí quando a gente olha para a mãe lá, porque mãe trabalha do outro lado, gente, só vê libertação, né? Gregório lá, tascando lenha na situação, e a mãe lá, mexendo, pauzão, para fazer Gregório operar. Diga, Gregório. Toda mediunidade espontânea é necessariamente percebida na infância e é missionária? Não, toda mediunidade espontânea, ela não é provacional. Ser uma mediunidade missionária significa que ela tem funções de coletivo. Mas ela necessariamente... Agora, nem você pode ter uma mediunidade provacional e que ela é missionária. É o caso de Chico Xavier, por exemplo. Que é uma mediunidade não espontânea, provacional.
e missionário. Entendeu? Agora, é bem provável que espíritos com mediunidade missionária espontânea comecem a se manifestar desde o momento em que os laços são mais sutis, né? Mais fáceis disso. Mas alguém, gente? Quando eu era nova, eu via muitas coisas que eu desagradava, que não era legal. Na hora de dormir, eu tinha medo de dormir, então eu ficava à noite sentada fazendo assim na cama. E eu não conversava muito sobre isso. Para mim, eu nem pensava nisso. Isso era obsessões? Não necessariamente. Para eu te dar uma resposta imediata, é muito difícil, eu precisava estar num grau de mediunidade que eu não tenho, né? Mas assim, isso aí, por exemplo, pode ser transtorno de desenvolvimento infantil. Isso pode ser trauma represado. Por exemplo, você pode ter sofrido uma agressão de noite que você apagou da sua história de vida. E aí, quando a noite chega, atinge um monte de gatilho, mas o vetor do trauma está inconsciente. Aí você não sabe por que tem medo da noite, por que tem medo do escuro, mas tem. Ou pode ser um processo obsessivo, sim, e as crianças sofrem processo obsessivo. Tá? Não ache que a criança é anjo, não tem processo obsessivo. Tem bebê com processo obsessivo. A minha filha, que hoje tem 18 anos, sofreu um processo obsessivo tão intenso, com 6 anos de idade, que ela chegou a pesar com 6 anos de idade 14 quilos. Que é o peso do Inácio com 3 anos, que é considerado um bebê magro. Mas por quê? Ela tinha um espírito obsessor, que já tinha sido mãe dela, que achava que era dela, e etc., e que queria ela de volta. Então, achou um jeito de fazer com que ela fosse de volta, que ela não comesse. Então, assim, não havia Cristo que tivesse ela comer, não, tá? E se eu forçasse, ela vomitava. Depois de passar por um processo obsessivo e também por psicólogo infantil, porque a mãe dela não é irresponsável, a cada um o seu quadrado, ela voltou a se alimentar novamente. E é criança, né? 6 anos. Entendeu? Gente, nosso tempo já deu, mas o grupo está lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, digita lá. E na medida do possível, a gente responde. Sei que tá uma galera que é envergonhada, tímida, entendeu? Bota lá, na medida do possível, a gente responde. Pode ser que eu responda por áudio, tá, gente? Porque a minha vida não é tão simples, eu poder estar digitando mensagem e às vezes a resposta é extensa. Mas estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Mais a peça também? Então, agradecemos aos amigos espirituais por essa oportunidade de encontro, por essa oportunidade de partilha, por essa oportunidade de troca, por essa oportunidade de aprendizado. Que nós possamos permitir que a gratidão preencha o nosso coração. Possamos entender que essa é a melhor maneira para alcançar a plenitude de uma vida feliz. Que aprendamos a ser gratos. Que assim seja.